Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mas bora lá, vamos entender o que está acontecendo. Hoje o bicho está pegando. Pois é, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que interferiu no Felipe Martins, virou o assunto do momento dentro da oposição. Pois é, vocês sabem que o caso Felipe Martins, segundo o próprio desembargador Sebastião Coelho, pode derrubar nomes grandes aqui do Brasil, de instituições. E aí ninguém sabe sobre quem ele estava falando, se é sobre o Alexandre de Moraes ou não. Mas uma coisa é certa, há vamos dizer assim, um lance pessoal nessa decisão do Alexandre de Moraes contra o Felipe Martins. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, algo assim que até, na minha visão, como advogado, como jurista, viola os direitos do Felipe Martins. Fica ligado que o assunto é tenso. Outro ponto. Você já deve ter visto que nós brasileiros tínhamos orgulho, né, de dizer que nós não temos furacão, não temos terremoto, nossa natureza é muito boa, que nós não temos guerras, como acontece lá no Oriente Médio, e nem terrorista. Pois é, parece que isso está mudando e está mudando de uma vez por todas. Esse grupo do terror está se instalando aqui na América do Sul. E o Brasil é um dos alvos dessa galera. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre eleições em 2026. Alguns nomes de direita começam a crescer os olhinhos, porque o Bolsonaro pode não regressar, né, para a política, pode permanecer inelegível, ou pode acontecer até o pior com o Bolsonaro, uma vez que vamos falar que o estado de saúde do Bolsonaro, apesar dele ser um homem forte, ainda é delicado. Ainda dá preocupações para quem é apoiador do Bolsonaro. E aí, alguns governadores já começam a aparecer aqui, né, lançando os seus nomes, tá bom? Ó, também quero trazer a matéria para vocês aqui sobre, né, uma mudança que pode acontecer depois da morte do Papa. O Papa tinha muitas críticas do lado do lado conservador, porque ele era muito progressista. E aí, o Papa deixou algumas, vamos dizer assim, alguns legados para o progressismo, que podem cair por terra agora. A última informação que vem do Vaticano está deixando a galera da esquerda desesperada. E é sobre isso que a gente vai falar nesse editorial. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Nós estamos com a meta, nossa meta, chegar a 2 milhões de seguidores. E eu sei que juntos a gente chega lá. Bora começar? Vamos para lá? É o seguinte, a primeira matéria que eu trago para vocês é justamente sobre o Brasilzão não ter terrorismo nem nada disso, tá? Olha, às vezes as pessoas me perguntam, Sandro, mas por que você está mostrando a tela, a sua anta, se está ao inverso, né? Se está de trás para frente? É porque eu gosto de mostrar a fonte. E aí você sabe que é da Revista Oeste. Não quero que você leia, mas eu quero que você saiba a fonte. Porque hoje no Brasil é complicado, né? Você não tem a fonte para se defender. É um país que você pode acabar se lascando por crime de opinião, então você dá uma notícia que os caras falam que isso não existe, você está lascado. Então é por isso que eu mostro sempre a fonte para vocês. Comandantes do Hezbollah deixam o Líbano e seguem para a América do Sul. Cerca de 400 integrantes, 400, né? Um ou dois, não, 400. E ainda recrutadores. Tá? É gente que vem e tenta recrutar outras pessoas para entrar no grupo de terror. Integrantes de grupos de terror foram enviados para países como Brasil. Você conhece o Brasil? Pois é, para o Brasil, para a Colômbia, para a Venezuela e para o Equador. E aí, grupos, né, inclusive no Equador, estão planejando tirar a vida do presidente, o Daniel Noboa. E é incrível o quanto esses grupos são apoiados pela esquerda. Meu irmão, a esquerda tá ali toda, né? Tem partidos aqui no Brasil que apoiam abertamente o grupo Jamás, entre outros. E aqui, né, o grupo Hezbollah tá ganhando força aqui na região. Nossa, não é à toa que o Donald Trump tá falando que precisa recuperar o quintal dos Estados Unidos. Ficou feio, né, o que ele falou, mas é porque está perdendo para esses grupos de terror. Cerca de 400 comandantes de campo do Hezbollah estão deixando o Líbano com destino a países da América do Sul, incluindo o Brasil, Colômbia, Venezuela e Equador. A informação é do canal saudita Al Hadar,
que se baseia numa fonte diplomática latino-americana. Ainda segundo a fonte, 200 já chegaram à região. Os demais devem embarcar nos próximos dias. A medida ocorre em meio a discussões sobre o possível desarmamento da organização depois de suas derrotas na guerra contra Israel. Ou seja, cara, a gente, de 2 anos e meio para cá, a gente está vendo o Brasil literalmente, né, definhando, né? Agora até grupos de terror querendo atuar por aqui. Ah, pelo amor de Deus, né? Que vergonha do que o Brasil está se tornando, né? Vamos lá, matéria que eu quero trazer para vocês agora, tá? Gazeta do Povo, a matéria diz: a direita se mexe. Governadores ganham espaço para 2026. Com o Bolsonaro inelegível, 4 governadores aliados ganham força como possíveis candidatos à presidência. 1. E aí você me diz, qual que você gosta mais desses 4? 1. Romeu Zema. 2. Ronaldo Caiado. 3. Tarcísio de Freitas. 4. Ratinho Júnior. E aí eu queria que você me falasse, se fossem as únicas alternativas contra o Lula. Nós temos o Zema, o Caiado, o Tarcísio e o Ratinho. Esses 4. Qual desses você apostaria suas fichas? Caiado, Tarcísio. Eu sei que a maioria aqui vai escolher Tarcísio, né? Tarcísio. Mas coloca no comentário. Por que eu estou falando? A presença desses 4 governadores no ato de 6 de abril pela anistia, eles já meio que deram uma sinalização, tipo, estamos com você, Bolsonaro. Na sua falta, nós estamos preparados para seguir o seu legado, né? Para andar contigo. E essa sinalização foi muito importante. Tanto é que o próprio União Brasil, depois do Caiado, que é o nome mais forte do União Brasil, para a presidência, ter estado do lado do Bolsonaro, criou um racha dentro do partido que deixou, né, de apoiar o Lula, pulou fora do barco e falou que não vai caminhar com o Lula em 2026 de jeito nenhum, até porque tiraria qualquer chance do seu candidato presidencial, que é o Caiado. E outra, se o Caiado concorrer e não for para segundo turno, é óbvio que o Caiado não vai para o lado do Lula, né? E aí entra aqui a grande questão. Sai uma dúvida. Na sua visão, o Bolsonaro deveria já indicar um nome ou não para um possível sucessor? Porque eu sei que é duro pensar isso, principalmente se você é apoiador do Bolsonaro. Mas se acontece o pior com o Bolsonaro? Se ele é jogado na cadeia lá e joga uma chave fora, fica incomunicável. Porque é bem típico das decisões do STF. Ou, sei lá, se por causas naturais ou por causa da facada que o Bolsonaro tomou, da cirurgia, ele acaba perdendo a vida, ele morre. Quem é o candidato? Vai virar uma guerra travada dentro da própria direita, em busca do espólio bolsonarista. Na sua visão, deveria ser indicado um possível nome de sucessão ao Bolsonaro já desde agora ou não? Deveria segurar até o final e, se acontecer o pior, sem que o Bolsonaro possa deixar o legado, que se trave a batalha e que vença o melhor da direita. Qual a sua visão sobre isso, tá? Agora, uma coisa eu sei. Tendo, né, uma junção depois, né, se o Bolsonaro estiver inelegível, todos os governadores de direita vão trocar apoio entre si. Então, por exemplo, que concorram os 4 contra o Lula. Vai ter segundo turno. Tendo segundo turno, o que tiver maior projeção, todo mundo vai para o lado dele depois, né? O que você pensa sobre isso? Coloca no comentário, quero saber. Vamos lá, pessoal. Caso do Felipe Martins, vamos falar sobre isso aqui, né? Amanhã, vocês devem estar sabendo, ó, tô trazendo a mídia ninja, Left People, né? Totalmente esquerdista, de extrema esquerda, a mídia ninja, publicou o seguinte: o STF inicia amanhã o julgamento de 6 acusados do núcleo 2 da trama golpista, né? Ainda tem, cada um acredita no que quer, né? Mas para mim isso é uma bela de uma falácia, né? Fanfarronismo. Mas o que acontece? Matéria do Poder 360. Sandro, mas eu não consigo ler. Tá bom, mas você tá vendo que é o Poder 360, né? É só isso que eu preciso que você veja, tá bom? Moraes diz que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. Essa decisão viola N princípios do direito. O Felipe Martins, e vocês precisam entender isso, era um dos assessores diretos do
do Bolsonaro. E o Felipe Martins, ele foi preso por decisão do Alexandre de Moraes, por uma suposta saída do Brasil, né? Isso não é crime, e mesmo assim ele foi preso. E ainda descobriu-se depois que os documentos eram falsos. Alguém mandou falsificar a entrada do Felipe Martins lá, sendo que o Felipe Martins nunca tinha saído do Brasil. Alguém plantou documentos falsos para incriminar o cara, para que ele pudesse ser preso por Moraes. E isso é objeto de investigação lá nos Estados Unidos. Mas aí, às vezes, você se pergunta, mas por que o Alexandre de Moraes quer tanto pegar o Felipe Martins? Qual o problema? Por que essa sanha? É o seguinte, o Felipe Martins é um cara que estava muito aliado com o Bolsonaro. É um cara mais jovem, é um cara que não faz parte dos militares. Era muito mais fácil pressionar o Felipe Martins para ele fazer uma delação premiada. O Mauro Cid, tenente, coronel do Exército Brasileiro, uma figura que é preparada para aguentar a pressão, tremeu na frente do Moraes e desmaiou na frente do Moraes. O Felipe Martins passou pela mesma pressão que o Mauro Cid para delatar. E ainda sendo preso por causa de um documento plantado, falso, né? O governo, a justiça norte-americana já bateu o martelo que os documentos eram falsos. E aí o que o Moraes pensou? Esse aí vai dar com a língua nos dentes, eu não vou me indispor com os militares, tá tudo beleza. É um ótimo cara para mim começar com a delação. Mas ele falou não e não delatou. Ele não delatou. E aí é por isso, né, essa ideia de pegar o cara a todo custo. Ex-assessor de Bolsonaro só poderá circular no aeroporto, hotel e na sessão que pode torná-lo réu na terça e na quarta-feira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na segunda-feira a manutenção das medidas cautelares, às quais o ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido. Reforçou na decisão que ele pode ser punido com multa ou prisão se for filmado por terceiros em julgamento ou no seu deslocamento de Brasília. Então, se ele vai descer num aeroporto comercial. Se a Globo for lá e fizer uma filmagem dele e postar a filmagem dele, chegar no aeroporto de Brasília, fizer uma cobertura, ele vai preso. Vocês entendem a loucura que é uma decisão dessa? Eu poderia ser preso por um ato de terceiro, por uma violação feita por terceiro. Inclusive, pode ser multado também, né? Abre aspas. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Caramba, né? Ou seja, o cara não pode nem se deslocar mais, porque se algum indivíduo da imprensa tirar foto do cara, já era. Vai preso. E isso aí é a democracia? Bela democracia, hein, Brasil? Vamos lá, pessoal, vamos falar da morte do Papa, tá? Matéria da Bela Megali, da Folha de São Paulo. Padres brasileiros apostam em Papa conservador e temem por legado de Francisco, do Papa São Francisco, né? O novo Papa não será a favor da guerra e pode ser africano, diz Dom Odilo após a morte de Francisco, tá? É o seguinte, os padres brasileiros que são ligados ao clero consideram que o Papa Francisco causou um desgaste grande demais entre os católicos. O catolicismo, nos últimos anos, saiu uma matéria ontem, nos últimos anos subiu 1,4% no mundo, mas o maior aumento foi aqui dentro do Brasil, do catolicismo. Mas o grande problema é que houve uma leva muito grande de críticas ao atual Papa pelo seu posicionamento totalmente de esquerda, pelo seu posicionamento, sabe, todo voltado para pautas, para governos de esquerda, né? Batia de frente com Bolsonaro, defendia o Lula. Ele era um cara bem de esquerda mesmo, né? Ele, inclusive, participou de uma entrevista lá na Argentina, onde o cara perguntou se ele era comunista e ele deu a entender que era um papa comunista. Isso causou um desgaste muito grande. E hoje, os padres brasileiros falam que até influência do Brasil, viu?
que é o país mais católico hoje do mundo, podem colocar um papa conservador, um papa que não vai defender as ideias comunistas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra pauta importante que a gente vai falar. Guerra tarifária entre Estados Unidos e China. A China já começa a dar sinais de fraqueza e de desespero. O que é a ideia hoje, tá? Se você parar para pensar. A China, ela tem uma economia, é acusação de alguns economistas, tá? Eu não posso confirmar se é verdade ou não. Mas a acusação de alguns economistas é que a China, ela tem uma economia forçada, vamos dizer assim, uma economia artificial. E como funciona essa economia artificial? O próprio governo subsidia empresas para que essas empresas produzam muitos produtos e para que possam aumentar a balança comercial da China. Então, assim, a China, com um controle excessivo, ela põe quase que uma mão de obra escrava, com produção de coisas e produtos que não são úteis e nem consumíveis pelos chineses, que têm salários pequenos, salários fracos, e esse excedente de produção ele é vendido. E as pessoas se submetem a trabalhos análogos aí à escravidão. A BYD, por exemplo, foi pega agora, teve 2 fiscalizações, elas trouxeram chineses de lá para trabalhar aqui, em condições que aqui no Brasil foram consideradas análogas a de escravo. E mesmo assim, a BYD ainda cedeu o carro para o Lula nem falou disso, a esquerda nem falou disso, né? Que a BYD estava promovendo um trabalho quase escravo aí. Ah, mas não é os capitalistas malvadão lá dos Estados Unidos, né? É os chineses, bonzinhos, comunistas, né? Então, assim, é uma economia artificial. Essa é a acusação de vários economistas, tá? Não estou dizendo que nunca fui na China, não sou um profundo estudioso sobre a China. Mas o que aconteceu? Matéria do Metrópolis, tá bom? China promete retaliação a países que favorecerem acordos com os Estados Unidos. Olha, essa é boa, é das boas. O porta-voz do Ministério do Comércio da China afirmou nesta segunda-feira que o país adotará medidas de retaliação correspondentes contra países que firmarem acordos comerciais com os Estados Unidos que prejudiquem os interesses chineses, de acordo com a comunicação oficial. A China, ela falou que respeita os esforços, né, de todos os países para ter um livre comércio, mas os países que resolverem negociar com os Estados Unidos em detrimento dos produtos chineses serão retaliados pela China. Isso aí é uma sinalização do desespero. Por quê? Porque produtos, por exemplo, o Trump acabou de fazer o que o Lula fez, né, que é impor as blusinhas da Shein, a taxação das blusinhas da Shein. O que já fez de imediato que milhares de trabalhadores chineses fiquem sem seus empregos, porque os Estados Unidos já não vão mais importar produtinhos da Shein, tá com uma taxação lá no topo, né? E aí, Sandro, você vai passar a mão na cabeça do Trump? Afinal, você tacou a lenha no Lula, porque o Lula taxou a Shein. Tá, do ponto de vista de taxação, eu vou descer a lenha no Trump, eu sou contra a taxação. Por que eu sou contra a taxação? Sou contra imposto. Estado é ladrão, só rouba a gente. Eu sou contra o Estado ficar te roubando. Ponto. Mas, neste caso, nós estamos falando de uma guerra comercial. Não é que o Trump tem interesse em arrecadar mais, sangrando o povo do país dele. Não. É que o Trump está entrando numa guerra comercial. Tá. Você acha que é a melhor medida, Sandro? Ah, cara, não sei, tá? Eu sei de uma coisa. Se a China tiver a chance de destruir os Estados Unidos e de destruir o Donald Trump, ela, assim, o fará. Eu não tenho dúvidas, mas absolutamente nenhuma dúvida que a China faria isso. Então, se o Donald Trump está certo ou errado, aí, né, depende muito do seu ponto de vista, tá? Vamos lá. Eu estava falando sobre o Papa, vamos voltar sobre isso aqui. A possibilidade é que entre um Papa conservador, né? Eu tinha esquecido de falar essa matéria com vocês, eu relembrei agora. E aí saiu uma matéria do Conexão Política agora, muito top a matéria. O próximo Papa, Donald Trump entra em cena para influenciar
o conclave. Conclave que é o grupo de papas lá, de padres lá que vão escolher o Papa, né? A morte do Papa Francisco abriu uma disputa política silenciosa, mas intensa pelos rumos do Vaticano. Com o trono de Pedro vago, o governo dos Estados Unidos, sob comando de Donald Trump, intensificou nos bastidores uma operação para influenciar o conclave e garantir a eleição de um padre alinhado aos valores conservadores e à agenda cultural do trumpismo. Desde antes da morte de Francisco, Trump já havia transformado a sucessão papal em uma prioridade estratégica, como já havia antecipado o Conexão Política em dezembro do ano passado. O movimento ganhou força com a escolha de Brian Birch, presidente da Catholic Vote e crítico ferrenho do Papa, como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. No Vaticano, a nomeação foi interpretada como um gesto de hostilidade direta, escancarado a tentativa de ingerência americana no processo de sucessão. Ou seja, o Donald Trump entrou aqui na briga, né? Entrou na batalha aqui para colocar um padre conservador, tá bom? Um papa conservador. Vamos lá, última matéria que eu quero tratar com vocês aqui. Eleições 2022, Silvinei Vasquez e fraude nas eleições. Pois é. E aí, meu irmão, será que isso rola, não rola, né? O que está acontecendo, tá? Só para você poder entender essa história toda aqui. É o seguinte, o Silvinei Vasquez é uma matéria do Metrópolis, mas não está nem abrindo aqui, tá? Mas não tem problema não, tá? Olha só, o Silvinei Vasquez, ele está sendo processado, inclusive, né? Abriu aqui agora, tá? A internet tá boa não, tá ruim, tá? Ó, Silvinei Vasquez acusa a justiça de fraude em relatórios sobre as eleições. Não está acusando fraude nas eleições não, nos relatórios. O Silvinei Vasquez, ele era o diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro. Lembra dele, né? Esse rapaz aqui, ó. Diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Bolsonaro. Foi preso por ordem do Alexandre de Moraes e ainda continua preso. O que a defesa do Silvinei Vasquez falou? Olha, nós tivemos que atuar, inclusive porque nós tínhamos ordens que vieram de cima para a gente fazer as blitz. Mas ele acusa que o Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio Grande do Norte apresentou relatórios fraudulentos, né? Então ele partiu ali para um ataque pesado. Ó. Na véspera do julgamento que pode torná-lo réu por interferência no processo eleitoral, a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal apresentou acusações contra a Justiça Eleitoral. Segundo os advogados de Vasquez, a Juíza Eleitoral e o técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte teriam produzido um relatório fraudulento para sustentar a narrativa de que a PRF teria interferido no segundo turno das eleições presidenciais. Vasquez é acusado de ter utilizado a estrutura para montar barreiras em séries na rodovia do Rio Grande do Norte. O que ele fala aqui? Que os relatórios que foram feitos pela Justiça do Rio Grande do Norte são mentirosos. Foram utilizados só para incriminar ele, né? Não representavam ali realmente qualquer interferência que poderia ter acontecido por parte do Silvinei Vasquez lá na eleição. E aí minha dúvida é a seguinte, se o Silvinei Vasquez interferiu nas eleições, essas eleições são justas lá do Rio Grande do Norte, os votos têm que ser computados, tá tudo certo, né? Ou seja, não, eu aceito o resultado, mas eu acho que o cara interferiu. Entenderam? É complicado, né? É complicado isso aí, né? Vamos lá, pessoal, última matéria, Revista Oeste. Vamos falar de Cuba, né? De Cuba. Wall Street Journal. Cuba está quebrada e vive agonia de um regime sem saída. Por incrível que pareça, os jornais norte-americanos viraram os canhões para a América Latina. Maduro, Cuba, Brasil estão na mira dos jornais internacionais. No caso do Brasil, é o The Economist, que é um jornal britânico, mas os caras estão mirando, né, o que se tornou a América Latina aqui e estão começando a entender que se mais cedo ou mais tarde o povo da América Latina não entender o risco que nós estamos correndo, a faixa de Gaza será aqui. É aqui no Brasil, aqui hoje eu estou no Uruguai, por exemplo. Aqui no Uruguai, é na Argentina, provavelmente eu passo para a Argentina amanhã, estarei na Argentina também, vou no Paraguai também. Mas assim,
a grande questão é, aqui, a América do Sul será a próxima faixa de Gaza. E não podemos deixar isso acontecer, né? E aí, esses jornais já começam a perceber isso e começam a fazer críticas pesadas sobre tudo que está rolando, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço!